Bem-vindos à terceira parte dos nossos comentários sobre a obra Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo estoico Lúcio Aneu Sêneca. Se você não viu a parte 1 e a parte 2, tem os vídeos lá no canal. E essa obra de Sêneca tem o objetivo de ensinar as pessoas a aproveitarem o tempo de vida que elas têm, a como viver uma boa vida, para que ela não chegue lá no final da vida, lá no leito de morte, olhe para trás e fala: nossa, eu desperdicei boa parte do tempo da vida que eu tive. Por isso que eu acho que é uma obra tão essencial para que todo mundo conheça e retire lições dessa obra para aplicar na própria vida, porque até hoje eu não conheci ninguém que não tenha aprendido com essa obra e não tenha começado a viver melhor a própria vida. E já entrando na nossa continuação, olha o que Sêneca diz. Acredite em mim, é preciso um grande homem e alguém que tenha se elevado muito acima das fraquezas humanas para não permitir que qualquer de seu tempo seja roubado. E segue-se que a vida de tal homem é muito longa, porque ele dedicou-a inteiramente a si mesmo, seja qual for o tempo de vida que ele teve. Todo mundo apressa a sua vida e sofre de um anseio pelo futuro e de um cansaço pelo presente. Mas aquele que concede todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja todos os seus dias como se fosse o último, não anseia nem teme o dia seguinte. Olha que reflexão fantástica que ele está trazendo aqui. Ele diz o seguinte: a grande questão da vida é como a gente usa o tempo de vida que a gente tem. Não adianta você viver 1000 anos de uma vida muito ruim. Se você não aproveita esse tempo de vida, passa a vida inteira lidando com ansiedade, com estresse, com insegurança, com medo, nunca buscando realização pessoal, satisfação, felicidade, você passa 1000 anos vivendo, cara, a sua vida foi uma porcaria. Pra que viver 1000 anos sofrendo assim? Ele fala, não, você tem que aprender a viver a sua vida, dedicar a sua vida a se transformar, dedicar a sua vida a viver uma boa vida. Se você sabe como fazer isso, não interessa se você viveu 1000 anos ou 10 anos, porque você vai ter vivido uma boa vida, uma vida de realização. Você viveu tudo que um ser humano pode querer experimentar ao longo do curso de uma vida. Isso é viver uma boa vida. E logo em seguida ele vem falando, né, que as pessoas elas sofrem muito pelo futuro, ficam remoendo o passado e deixam de viver no momento presente, que é o único momento em que elas efetivamente estão experienciando. Elas estão vivenciando o passado, imaginado na sua cabeça, é lembrado como uma imaginação de algo que já não existe mais, e o futuro é a mesma coisa, é uma imaginação na sua cabeça de algo que pode vir a acontecer, enquanto a vida ela passa única e exclusivamente no presente. Então a gente focar nossa presença, focar nossa energia em aproveitar o momento presente, um passo de cada vez, é fundamental para se viver uma boa vida. E aí eu fico me questionando, né? Quantas vezes eu estava brincando com os meus filhos pensando no trabalho? Aí eu estava no trabalho pensando nos meus pais que são doentes. Aí eu estava viajando pensando em um problema de trabalho. Aí eu estava com a minha esposa pensando em um problema financeiro. Quer dizer, passa a vida inteira pensando em outras coisas. Você nunca está presente, você sempre está ou refletindo sobre o passado, refletindo sobre o futuro e nunca aproveitando o único momento que é efetivamente seu. O único momento em que a vida realmente acontece. Porque a vida ela só acontece no momento presente. Ela não acontece no passado, ela não acontece no futuro. Tudo isso são delírios criados pela nossa imaginação. Mas Sêneca ele vai além. Olha o que ele fala no trecho seguinte. E então, não há razão para você pensar que qualquer homem tenha vivido muito tempo, somente porque ele tem cabelos grisalhos ou rugas. Ele não viveu muito tempo. Ele existiu por muito tempo. E existir é muito diferente de viver. Homens brincam com a coisa mais preciosa do mundo, mas eles são cegos para isso porque ela é uma coisa incorpórea, porque não salta aos olhos. E por essa razão é considerada uma coisa muito barata, uma coisa com quase nenhum valor. Os homens dão grande importância às aposentadorias e às pensões, e para essas empenham seu trabalho, seu serviço ou esforço. Mas ninguém define um valor ao tempo. Todos o usam como se não custasse nada. Mas se cada um pudesse ter o número de seus anos futuros diante dele, como é possível no caso dos anos que já se passaram, quão alarmados estariam aqueles que veem apenas alguns anos remanescentes no futuro, e quão poupadores seriam essas pessoas. É sempre sábio guardar com cuidado o que não se sabe quando faltará. Ninguém vai trazer de volta os anos do passado. Ninguém lhes dará mais uma vez uma segunda oportunidade para viver a própria vida.
a vida seguirá o caminho iniciado e não reverterá nem verificará seu curso. Não fará barulho, não lembrará de sua rapidez. Silenciosamente, a sua vida irá deslizar. Não se prolongará ao comando de um rei, nem ao aplauso da população. Assim como iniciada no primeiro dia, ela será executada. Em nenhum lugar vai virar de lado, em nenhum lugar vai se atrasar. E qual será o resultado dessa vida? Você ficou ocupado, a vida passa, e enquanto isso, a morte estará à mão. E para ela, por bem ou por mal, você terá encontrado tempo disponível. Sempre. Olha que pancada, olha que coice o Sêneca dá na gente. Ele já começa abrindo a frase falando que tempo de vida não é tempo vivido. Tem pessoas que passam 40, 50, 100, 200, 150, 200 anos de vida, passa ali, chega a 110 anos de vida e não experimentou nada da vida. E isso é um erro. Se você vive muito, você não viaja, você não divide o seu tempo com as pessoas que você ama, você não faz o que você gosta, você não aprende, você não conhece o mundo, você não experiencia, você não ama, você não sofre, você não aproveita a vida em todas as suas nuances, você existiu, mas você não viveu. Viver é completamente diferente de existir. Por isso a gente precisa empenhar o nosso tempo de vida em experimentar a vida, experimentar o mundo, para que quando a gente chega ao final da vida a gente tenha certeza que a gente viveu uma boa vida. E aí ele vem falando que os homens brincam com a coisa mais preciosa do mundo, que é o tempo. A gente, como o tempo passa e a gente não nota que está desperdiçando o tempo, vai vivendo a vida, a gente desperdiça muito dele sem perceber. E brinca com uma coisa que é incomprável, seria o nosso bem mais valioso, que é o tempo. E só nota que desperdiçou e perdeu esse tempo quando já está na velhice, quando já está numa fase avançada, ou quando a gente está diante de uma doença, quando a gente olha assim e fala, nossa, o tempo que eu tenho para o futuro é muito menor do tempo que eu tenho para o passado, eu já vivi muito da minha vida, eu já usei muito do meu tempo, e aí a gente fica desesperado, pensando, caramba, desperdicei muito da minha vida, o que eu posso fazer para viver melhor agora? Enquanto a gente deveria agir diferente, a gente deveria ser muito criterioso sobre onde a gente aloca o nosso tempo. Você vai colocar o seu tempo numa faculdade, porque a faculdade que você ama é aquilo que te faz bem, você se sente realizado. Você vai colocar o seu tempo num relacionamento. Esse relacionamento torna a sua vida melhor? Ele potencializa a sua vontade de viver, a sua vontade de agir, ou ele diminui sua potência de viver, sua vontade de viver a vida? Você vai colocar o seu tempo num trabalho, esse trabalho te enaltece, te enobrece, te faz viver a vida, você tem bons relacionamentos com seus colegas de trabalho, você tem bom relacionamento com aquilo que você faz, aquilo te faz bem ou te faz mal. Porque se te faz mal, você pode mudar. Não faz sentido nenhum você passar 40, 50 anos da sua vida investindo ele num trabalho, num relacionamento, num curso, num estudo, em qualquer atividade, se essa atividade não te tornar um ser humano melhor, se ela não te fizer bem, você tem tempo para mudar. Sempre tem tempo para começar algo novo e para começar um detour, um desvio, uma transformação dentro da sua vida. Você só precisa cair a ficha e entender. Então essa avaliação é muito importante. E ele continua. Sêneca segue e ele vem falando o seguinte, ele fala que a morte é algo implacável, é imparável. E a gente não tem controle sobre ela. Tem um monge budista, monge Gensho, ele é um monge da ordem Sotoshu, que eu gosto muito. E ele tem uma analogia que ele fala o seguinte, é como se a gente tivesse o ser humano pulado de um precipício, com uma forca amarrada no pescoço. E a gente não sabe o tamanho do comprimento da corda. E a gente vive como se a corda fosse infinita, como se a corda fosse eterna. Só que essa corda pode ser esticada amanhã, em um acidente, ela pode ser esticada daqui a 40, 50 anos e você morrer de velhice natural. Você não sabe. Então é muito importante que todos os dias você se dedique a fazer algo que torne aquele dia um dia especial, que torne aquele dia um dia que tenha um significado importante dentro da sua vida, dentro da sua história. Porque a sua história ela é construída um dia de cada vez e você não sabe o tamanho da corda que você tem. Aí Sêneca continua. Olha o que ele diz agora. Pode alguma coisa ser mais tola do ponto de vista de certas pessoas? Quero dizer, aqueles que se orgulham de sua previdência, eles se mantêm muito ocupados para que possam viver melhor. Eles passam a vida prontos para viver. Eles formam seus propósitos com vistas a um futuro distante. Contudo, o adiamento é o maior desperdício de vida. Priva-os de cada dia assim que chega. Arrebata o presente prometendo algo no futuro. O maior obstáculo para a vida é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje.
você dispõe daquilo que está nas suas mãos. Só que, ao invés de utilizá-lo, você solta aquilo que está na sua mão para olhar para o futuro. A qual objetivo você almeja? Todas as coisas que ainda estão por vir estão na incerteza. Viva o agora. Por que você hesita? Por que você está ocioso? A menos que você aproveite cada dia que passa, ele foge por entre as suas mãos e não volta. Olha que sensacional essa passagem aqui do livro. Ele fica falando pra gente que a gente fica criando planos para o futuro, fica adiando nossas ações, fica adiando nossos desejos, fica adiando nossos sonhos, na expectativa que no futuro vai acontecer. Ah, quando meus filhos estiverem maiores, eu vou viajar para a Europa. Quando eu tiver feito a cirurgia de hérnia, eu vou voltar a treinar. Quando eu tiver 20 anos de casamento, meu casamento vai dar certo. Quando, e fica adiando esses planos, fica jogando as coisas para o futuro, na expectativa de que no futuro eles vão acontecer. Só que esse futuro pode nem chegar. Você troca um presente, que é certo, que você tem, você pode fazer hoje. Né? Mas você troca fazer hoje para fazer isso no futuro, na esperança de que o futuro vai chegar. E você troca um pássaro que está na sua mão por um outro completamente incerto. Né? E isso é uma tolice, porque uma hora esse futuro não vai chegar de verdade, porque vai acontecer algo que vai te impedir de fazer o que você pode fazer hoje. Cara, e isso para mim é muito claro. Por exemplo, o sonho da minha mãe era conhecer Paris. Né? E eu tive o privilégio de levar minha mãe lá na Europa em 2015, a gente rodou Portugal, rodou França, rodou Itália, né? Eu tenho um irmão que mora em Roma e tal. E aí ela ficou muito realizada com essa viagem, ela gostou demais. É interessante porque em 2015 ela foi para a Europa. Em 2017 ela foi diagnosticada com Alzheimer. Em 2019, 2020 ela já não sabia mais nada. Não me reconhecia, não reconhecia os filhos. E hoje ela não consegue nem andar. Ela fica acamada, não consegue comer sozinha, não consegue conversar, não consegue fazer mais nada. Então a gente fica pensando, lá no futuro vai dar certo. Cara, talvez esse futuro você não tenha essa possibilidade, esse futuro não chegue para você. Talvez quando esse futuro chegar, você não vai ter mais a disposição que você tem hoje, a energia, a saúde, o dinheiro para poder fazer. Então, assim, é claro que você precisa planejar o futuro, mas você tem que ter muita consciência que ele pode não chegar. Então, você precisa obrigatoriamente viver e aproveitar o presente. Olha essa passagem do livro. A vida é dividida em 3 períodos: aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será. Destes, o tempo presente é muito curto, o futuro é duvidoso e o passado, ele é certo. Aí ele continua. Em uma palavra, você quer saber como eles, os ocupados, não vivem muito? Veja como eles estão ansiosos para viver por muito tempo. Os velhos decrépitos imploram em suas orações por um acréscimo de vida, por mais alguns anos de vida. Eles clamam que foram tolos, porque na verdade não viveram, e que viverão a partir de agora se escaparem da doença. Então, finalmente, eles refletem quão inutilmente eles se esforçaram por coisas das quais não desfrutaram, e como todo o seu trabalho se foi em vão. Esse é um erro muito comum, que a gente fica o tempo inteiro brincando aqui. A pessoa quer sucesso, ela quer aparecer, ela quer dar certo na vida. E tudo bem, isso tá legal, mas ela não pode deixar que isso seja o objetivo número 1 da vida dela e que apague todos os outros, porque não adianta você ser muito bem sucedido e você não ter construído um bom relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, você não ter viajado, você não ter tido tempo de lazer para fazer os seus hobbies, você não ter evoluído como um ser humano, se tornado um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Né? Então você precisa balancear as áreas da sua vida. Então você olhar para isso, olhar para a sua vida e conseguir concatenar várias áreas diferentes para que você tenha uma experiência holística da vida, uma experiência completa da vida, isso é muito importante. Né? Cometer esse erro de focar exclusivamente no trabalho e não abrir espaço para mais nada é um erro fatal, porque quando chegar no final da vida, você vai pagar o preço por isso. Você vai olhar para trás e você fala, caramba, eu não construí um relacionamento com ninguém, eu não sou próximo dos meus filhos, eu não aproveitei meus pais, eu não aproveitei a vida, o mundo, eu não viajei, não rodei o mundo, eu não fiz o que eu gostava de fazer, meu hobby, seja cantar, seja tocar um piano, seja pintar, seja jogar futebol, seja meditar, seja você não aproveitou o que te faz bem. Quer dizer, você quer viver para quê? Para
qual é o propósito da sua vida, né? Por que você quer? Você quer viver e vai morrer para juntar dinheiro na conta bancária, que você, nossa, vai morrer e todos os seus filhos vão gastar com coisas que você nem sabe o que vai ser, que não faz sentido nenhum. Quer dizer, não faz, isso é ilógico. Você ser bem-sucedido, você buscar prosperidade é fundamental na vida, né? Porque falta de recursos gera muitos problemas, né? Agora, ter recursos e não utilizar ele da forma adequada também gera problemas. Ou abrir mão de todo o resto da sua vida para ter recursos também vai gerar problema. É isso que o Sêneca está falando. Há 2.300 anos atrás, ele já percebia que existiam pessoas que relegavam tudo para ter sucesso, né? Seja sucesso numa carreira pública para assumir um cargo importante lá no Estado, seja sucesso na iniciativa privada, mas a pessoa abria mão de absolutamente tudo para isso. E quando chegava no final da vida, ela falava: caramba, ganhei dinheiro pra caramba, mas não aproveitei esse dinheiro, não tive tempo com as pessoas que eu amo, não fiz nada do que eu gostava, minha vida foi uma porcaria. Então é esse erro que ele está alertando para que a gente não cometa. Eu vou encerrar por aqui a terceira parte, né? Deve ter mais umas 2 ou 3 partes para a gente encerrar toda a obra. Acho que em 6 ou 7 vídeos a gente encerra a obra inteira, tá? Não é uma obra extensa, é uma obra curta. Eu estou fazendo em vídeos curtos para você ir um pouquinho de cada vez. Se você não viu os vídeos anteriores, entra lá no canal do YouTube, segue a gente no canal do YouTube para que você possa ver a parte 1 e a parte 2, tá? Se inscreve no canal para que você seja notificado, porque normalmente a gente faz essas leituras em uma live ao vivo, então você pode perguntar, se você tiver dúvida, você pode interagir na live, e é bem mais interessante quando é ao vivo. Isso aqui são cortes dessas lives ao vivo que eu estou fazendo e entregando aqui no YouTube, tá bom? Então se inscreve no canal, vai lá assistir os outros vídeos, eu te espero na próxima parte. Vamos lá para a parte 4. Então um abraço.